Quem gosta de química aí? Responda no chat. Vocês gostam de química? Sim. João Sim, Pedro. a maioria das pessoas, sim. Essas pessoas não são da elétrica. Vamos lá. Quem Mais tá ou aí hoje? menos, nós temos uma da Mais ou elétrica. menos. Guilherme. Naquelas, né? Daquelas é outro da Guilherme elétrica. Ó, odeio. aqui. Vamos lá. Pessoal da elétrica, tá vendo aí? Nomenclatura não, é. Pois é, tem algumas coisas daqui que é muito legal de estudar, outras eu confesso que eu também apanhei bastante, assim, não só na graduação, mas em sede também, mas estamos aí, né? Estamos na engenharia química hoje. Mas tá, e quem gostava aí? Vocês vão bem? Ou no geral, assim, tava muito difícil? O que vocês achavam? Que é uma coisa gostar, né? Outra também é ir bem. Não sei se o pessoal falou algo. Sim, o pessoal estava indo bem. Gostava, mas nunca achou fácil. Naquelas, né? Ia bem, mas Naquela, estava tranquilo, é tirando sempre assim. orgânico. Sim. Então tá, gente. Vamos começar lá. Meu nome é Marcelo. Eu tive com vocês semana passada ou retrasada, com uma aula de soma e produto. E hoje a gente vai começar as nossas aulas da química. Eu vou começar falando sobre gases. E em seguida o Jonathan, que eu acho que deve estar Já entrando, ou já chegou. está aí. Já chegou? Já chegou. Jonathan vai estar passando para vocês estequiometria. E como eu falei, trouxe uma aula bem interativa hoje. Não se quadros, assim, não fiquem com vergonha. Então, respondam. Quem quiser ligar o microfone também de novo, fica bem à vontade para falar. E, bom, vamos lá. Vamos lá começar. A gente vai começar a nossa discussão aqui brevemente do mundo que a gente está estudando os gases, né? Por que é um assunto tão importante assim no ensino médio? Por que a gente tem isso no currículo? Por que a gente tem isso nos currículos das engenharias? Por que é importante a gente estudar isso? Tá? Primeiro, eu vou querer abordar aqui vou querer falar um pouco da abordagem industrial dos gases, que ela tem uma aplicação, né? Os estudos dos gases ajudaram a gente a movimentar a indústria. De que forma? A gente vai poder dar uma analisada agora. Eu tive um problema técnico, mas eu lembrei de uma coisa agora. Mas tudo bem, a gente vai seguir, não tem problema. Dando continuidade, enfim. Existe uma aplicação na indústria, que é a aplicação pneumática, que seria o uso do gás, o ar pressurizado, para realizar processos. Isso talvez seja uma cadeira que a gente vai estudar, quem for seguir na engenharia química também, vai poder olhar isso em mais detalhes, assim. Mas, por exemplo, os gases, eles são usados, por exemplo, as equações dos gases podem ser usadas para descrever, desculpa, fugiu um branco agora, para descrever no comportamento desse gás, tá? Para usar como forma de aplicar em algo. A gente vai ver dois exemplos agora. O primeiro deles, da nossa aplicação pneumática, seria na confecção de embalagens. Aqui a gente tem um molho de tomate, uma embalagem do molho de tomate, em que esse cano que está aqui, ó, ele tem ar pressurizado, e aí ele abre esse pacote e esse aqui é uma máquina. Então, tipo, ela vai girando e esse molho de tomate é depositado aqui dentro. Então, essa seria uma aplicação da pneumática com os gases. Dando continuidade, eu vou dar um exemplo aqui agora que talvez vocês se identifiquem. Quem mora aqui em Porto Alegre, ou quem teve oportunidade, por exemplo, não só isso, né? Mas quem teve oportunidade de ir lá para o Vale vai se identificar um pouco com esse exemplo. Esse é um exemplo
numa aplicação pneumática nas portas dos ônibus, tá? Existem dois tipos, existe as portas que são elétricas, existem portas que usam dessa aplicação pneumática, que seria o ar pressurizado, né? Que ele tem controle ali, ele consegue abrir e fechar as portas dos ônibus. Então, um exemplo, assim, ó, é bem comum, tá, gente? Quem for, assim, já tem que bastante lá pro Vale, e, bom, vai acontecer isso com frequência, assim, da gente tá voltando ali 6 horas da noite, ou até de manhã também vai acontecer, bem cheio, assim, tá? Isso aqui é real, tá? Vai acontecer, podem ter certeza. E, bom, eu quis trazer também uma questão importante para a gente discutir, assim, para dar uma olhada. É um vídeo, tá? Ele é bem curtinho, tem 1 minuto e meio. Foi de um acidente que aconteceu lá no México, no norte do México, no ano de 2012, se eu não me engano, numa indústria de gás natural. E o que eu quero abordar aqui é, além das aplicações industriais que a gente tem para os gases, né? A gente também tem. É importante a gente entender o potencial que isso tem, além do potencial industrial, do que a gente está lidando, né? Então, é um vídeo bem curtinho. Vou deixar rodando, em alguns momentos fazer uma pausazinha ali para vocês perceberem algumas coisas. A gente vai dar uma discutida também nisso. Marcelo, o pessoal tá dizendo que tá trancando um pouco. Quem sabe tu desliga a tua câmera e deixa só no áudio. Não sei. Melhor, né? A internet não deve estar das melhores hoje para fazer isso. Ok. Vamos ver se melhora. De repente eu vou mostrar aqui. Tá. Melhorou um pouquinho? Tanto, tá, gente? Não. Começo ali seria só um caminhão chegando ali, mas vai ter um momento ali que vocês vão ver o que acontece. Melhorou. Melhorou? Ok. Se deu para ver, travou, se rodou, mas enfim, o que aconteceu? Nessa planta industrial, aparentemente, é muito difícil a gente saber com certeza, assim, qual foi o motivo, qual é a falha, né? Eu dei uma pesquisada, assim, mas aparentemente, em um desses caminhões que carrega o ele é líquido ali, né? Em alguns casos, e no caso, o gás não é líquido, né? O GLP, que seria uma mistura ali de algumas substâncias, ele está na forma líquida e também na forma gasosa ao mesmo tempo. E aí, nesses caminhões que estão carregando esse GLP, na hora de fazer o transporte ali, parece que uma parte desse gás escapou, né? Ela foi feita, esse transporte de um recipiente para o outro, ali, do caminhão para um outro recipiente, acabou vazando. Isso não foi percebido. E o que acontece? O GLP é uma substância, é o nosso gás de cozinha, né? É o gás que a gente tem em casa. E o que acontece? Esse gás, ele é extremamente inflamável, né? Que qualquer ativação que a gente tem, a mínima energia que a gente tiver já seria o suficiente para ele começar a inflamar e explodir. Imagina, assim, em quantidades gigantescas, em quantidades industriais como a gente tem nessa planta industrial, né? Então, isso pode acontecer. No caso, se a gente der continuidade no vídeo aqui, a gente vai poder ver de outro ângulo o que acontece alguns momentos antes da explosão também. A gente vê de cara, assim, é destruidor. Né?
não sobra nada, assim. Mas vamos dar uma olhada, ó. Olhem aqui. Espero que não está falando muito. O pessoal correndo e tal. Tá, gente. Então, o que eu queria discutir aqui com vocês é essa questão de, além das aplicações industriais que a gente tem, além das descobertas que a gente fez, que foram muito benéficas em termos para descobertas, assim, nesse sentido, a gente também tem que ter como papel de engenheiro, né, que a maioria aqui, acredito que esteja querendo, não necessariamente engenharia química, mas outras engenharias também, da gente ter uma noção, assim, com o que a gente está lidando, sabe? Do potencial que isso tem, além do potencial positivo, do potencial negativo, ou as consequências que isso pode trazer, tá? Então, é uma questão mais para a gente dar uma refletida e pensar sobre, tá? Eu vou pedir desculpa aqui se os próximos slides saírem da formatação, porque eu acho que pode ser que isso tenha acontecido, mas tudo bem, a gente segue igual e vamos, acho que não vai interferir muito na explicação, só na ordem, assim, que aparece, ó, as equações, mas tudo bem. Antes da gente entrar no estudo, né, do gás ideal em si, que é o que a maioria estuda no ensino médio, a gente vai fazer uma breve discussão, assim, comparando um gás real com um gás ideal. Primeiro, o que seria, né, um gás real? Um gás real é justamente o que a gente tem na nossa realidade. O ar que a gente respira aqui é um gás real. Tá? É um gás que se diferencia dos modelos que a gente trabalha quando a gente está falando de um gás ideal. Por que a gente faz isso? Para poder simplificar algumas contas, para poder prever algumas reações, alguns processos. Então, a gente tem essa diferença. Eu trouxe uma tabela aqui com alguns aspectos que a gente pode comparar um gás real de um gás ideal. Primeiro, quanto às colisões de um gás, elas podem ser do tipo perfeitamente elásticas ou não, né? E o que seria isso? Quando a gente diz que uma colisão é perfeitamente elástica, a gente está dizendo que quando duas partículas se chocam, essa energia está sendo conservada totalmente, está sendo transferida entre aspas, ela tá se convertendo em velocidade. 100% daquilo é um choque que nada é perdido. Tá? Quando a gente tem um choque, duas partículas se chocando, é isso que acontece em algum desses casos. Tá? A gente trouxe uma comparação aqui de um real e de um ideal. Para o real, a gente sabe que isso não acontece. Ou seja, parte da energia, quando duas partículas se chocam, se perde. Então, a gente tem que avaliar por que isso acontece, né? No ideal, isso já acontece. No real, isso não vai acontecer justamente porque as partículas, por exemplo, quando elas se chocam, assim, pode ser perdida uma parte da energia em forma de sei lá, térmica, por exemplo. Uma parte da energia pode ser perdida em forma sonora. Enfim, existem uma série de energias que estão envolvidas na nossa realidade que a gente não considera num gás ideal. Tá? E se a gente for partir para a próxima comparação aqui, seria quanto à interação entre as partículas. Bom, quanto à interação entre as partículas para um gás real, a gente tem que elas acontecem. Né? A gente sabe que quando dois gases estão presentes no recipiente, eles estão ali, por exemplo, se repelindo e se aproximando, né? Eles querem... Isso ocorre simultaneamente, tá? Então, essa interação ocorre em um gás real. E isso não é considerado, por exemplo, num gás ideal.
Principalmente quando a gente está estudando, quem optar por fazer engenharia química aqui, vai perceber bastante, principalmente nas cadeiras de termodinâmica, que isso interfere bastante, tá? Quando a gente estuda ali no ensino médio, a gente está, a maioria das vezes, falando de gases ideais, né? E a gente usa as equações para gases ideais. Óbvio, tem um motivo para isso, mas também seria bem mais específico. Então, a gente não vai abordar tanto, assim, essa questão dos gases reais, mas é legal que vocês possam entender já que futuramente a gente vai fazer, isso aqui é importante, tá? Essas avaliações aqui são importantes. Quanto ao dimensionamento das partículas, as dimensões das partículas para os gases reais não necessariamente vão ser as mesmas. Tá? A gente sabe que existem moléculas maiores, por exemplo, uma molécula de hidrogênio é menor do que uma molécula ali, sabe, não sei, um cloro, entendeu? Existem vários casos e isso acaba interferindo também no comportamento do nosso gás. Para um gás ideal, a gente considera as partículas como pontos. Então, isso não acaba interferindo tanto como ocorre num gás real, que é o que acontece na realidade. Então, são essas considerações que a gente vem fazendo. E tem uma última questão aqui, que 1 mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros na CNTP. CNTP, eu acho que vocês estão bem acostumados com isso, com esse termo, que são as condições normais de temperatura e pressão, né? Quando a gente tem ali 0 graus Celsius, uma pressão de 1 atm. No caso, para um gás real, isso não necessariamente vai acontecer. Tá? Por quê? Porque justamente por essas questões anteriores aqui que a gente avaliou, existem vários pontos que a gente está levando em consideração na hora de avaliar qual o comportamento de um gás, e eles podem interferir nesse resultado aqui, nesse 22,4. Então, às vezes pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. A tendência é que seja um pouco mais, eu acho. Para os gases ideais, isso aqui acontece, porque a gente não considera essas interações entre partículas, as colisões são perfeitamente elásticas. Então, tudo isso vai estar interferindo no comportamento do gás. Bom, agora, partindo para o estudo propriamente do nosso gás ideal, a gente vai abordar alguns aspectos aqui. E venham também começar falando um pouco sobre a parte de onde que ele veio, quem descobriu e o que está sendo avaliado. Primeiro, um gás ideal, ele é descrito por essas 3 variáveis aqui, principalmente, tá? A temperatura, a pressão e o volume. Quem realizou esse estudo aqui foi um estudo conjunto entre Boyle e Charles Gay-Lussac. Não lembro a data exata, mas faz bastante tempo, com certeza. Bom, eles fizeram esse estudo e empiricamente, ou seja, através de experimentos, eles conseguiram montar uma lei, 3 leis que acabaram levando uma expressão geral, né, uma expressão mais generalizada, que a gente vai passar por elas agora. Bom, como eu falei, faltou essa formatação aqui, deu um probleminha, mas enfim. Quando a gente está falando, o que foi feito aqui, né, numa isotérmica? Isotérmica, iso, quer dizer, seria o mesmo, né? E térmica vem da temperatura. Então, o que eles fizeram? O que esses cientistas fizeram? Eles pegaram ali recipiente, aqueceram ele ali, e verificaram qual que era a pressão, o volume, e, no caso, a temperatura foi mantida constante, né? E eles foram modificando ali a pressão, o volume, e verificaram qual que seria a pressão e o volume no final. Então, isso aqui seria no começo, tem um izinho aqui, e o nosso final, que justamente nos deu esse gráfico aqui, tá? Ou seja, eles mantiveram a temperatura constante, foram modificando as variáveis e definiram uma lei, que é exatamente essa lei que está aqui, para tentar entender o comportamento desse gás.
tá? E foi exatamente isso aqui que eles obtiveram. Isso aqui corresponde, ó, essa linha que está aqui, corresponde a uma isotérmica. Ou seja, todas as temperaturas nessa linha são exatamente as mesmas. E aí a gente pode ter uma mais aqui em cima, pode ter uma mais aqui embaixo. Isso é um outro detalhe também. Bom, de novo, quando eles fizeram um outro experimento, só que dessa vez eles fizeram com uma pressão constante. Eles mantiveram a pressão constante, variaram ali o volume, depois variaram a temperatura, e eles foram empiricamente prevendo o que ia acontecer. O gráfico que foi obtido foi exatamente esse aqui, pelo volume e a temperatura. A gente vê que a pressão não está presente nele, e forma essa reta aqui, que a gente vai dar uma avaliada nela, nesse gráfico aqui também, no próximo slide. E um detalhe, tá, gente? Aqui não tem, mas eu tenho uma dica, assim, para de repente não esquecer, tá? Porque eu sei que é normal confundir, às vezes, os nomes, mas a isobárica aqui, ó, esse B, ele tá um B maiúsculo, mas se a gente pegar esse P aqui, ó, e jogar ele lá para cima, assim, inverter ele de lado, parece um B, tá? Então, é umas coisas meio bobas, mas me ajudaram bastante, assim, a lembrar, às vezes. Bom, dando continuidade, de novo, mais um experimento foi feito em que o volume foi mantido constante. Disso, eles conseguiram definir essa equação aqui. E o seguinte gráfico. Assim como o da isobárica. Bem parecido, né? E daí, desse gráfico aqui, eu queria poder discutir algumas coisas com vocês. Daí, se quem quiser responder no chat, quem quiser ligar, fiquem à vontade agora, que a gente vai fazer uma análise aqui, bem legal. Talvez alguns já tenham visto. Primeiro, em que temperatura que temperatura que é usada aqui? Que unidade de temperatura que a gente usa aqui, nesse T? O que vocês acham? Kelvin. Kelvin. Então, tá respondendo aí, Kelvin? Todo mundo tá no Kelvin. Tá. Por quê? Agora vocês pararam. Por quê, gente? Por que a gente usa Kelvin? Porque tá no SI. Porque tem o zero absoluto. Tá. Se fosse Celsius, daria V negativo. Porque tem o zero absoluto. Não, legal. Vocês estão no caminho certo. A gente vai fazer uma explicação gráfica aqui também, fazer uma análise matemática e tentar entender por que será que a gente vai misturar um pouco agora matemática, gráfico e teoria, tá? Vamos usar as aulas da Laura também, que é aí de equação da reta, mentira. Não vai ser tão assim. Mas olha só. Primeiro, se a gente estender esse gráfico aqui, esses eixos, por exemplo, aqui é a pressão e aqui é a temperatura. Se a gente estender esse eixo aqui para cá, tá? E a temperatura, porém, em graus Celsius, a gente teria isso aqui. E aí uma pergunta. 0 graus Celsius, gente. 0 graus Celsius é possível de chegar? Sim, né? 0 graus Celsius, a nossa geladeira de casa ali chega, né? Tá. Beleza. Menos 10 graus, gente. Menos 10 graus. Pode ser que sim. Não sei se toda geladeira de casa. Acho que os freezers. Talvez chegue, né? Talvez chegue. Mas já é um esforço. Bom, vamos dar continuidade. Então, menos 100 graus. Menos 100 graus é um desafio, né? Menos 100 graus, se chegar... Pô, imagina a quantidade de energia que deve demandar ali para chegar a menos 100 graus Celsius e manter nessa temperatura. Mas o que eu quero que a gente possa avaliar aqui, matematicamente, 0 graus Celsius. Se isso aqui fosse em Celsius, se essa temperatura aqui que está aqui fosse 0 graus Celsius, que
bem tangível, né? 0 graus, bem no nosso cotidiano ali. O que aconteceria aqui? O que a gente teria aqui se aqui fosse 0 graus Celsius, por exemplo? Nessa equação, por exemplo. Não necessariamente tem que ser com ela. Divisão por 0. Exatamente. A gente teria uma... Matematicamente, isso a gente sabe que não é correto, a gente não tem como a gente ter uma divisão por 0. E se a gente avaliar ainda no nosso gráfico, a gente fizer uma extensão desse eixo aqui, que estava aqui, a gente consegue perceber algumas coisas. Isso aqui é o nosso 0 Kelvin. E isso aqui, 273 Kelvin, tem uma relação aqui. Mas primeiro, vamos falar sobre o 0 Kelvin. O que é o 0 Kelvin? Na verdade, alguns já responderam, né? É o zero absoluto, gente. É possível? Uma pergunta. É possível chegar no zero absoluto? Não. 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 Teoricamente, sim, é possível. Na prática, no nosso dia, assim, pelos nossos estudos, não, né? Não tem como, assim. O zero absoluto é um valor termodinâmico teórico. Ele seria um ponto em que todas as partículas estariam em total repouso, tá? Então, a gente teria esse problema aqui. Isso aqui seria 0. Não teria como, tá? Então, eu quis fazer essa análise aqui e trazer para vocês, porque eu sei que é um erro bem comum principalmente no ensino médio, da gente acabar esquecendo isso. Por que é Kelvin? Por que eu não posso usar os Celsius ali? A não ser que seja uma variação, tá? Se for uma variação, talvez desse. Marcelo, Oi? tem uma dúvida aqui no chat. E o princípio da incerteza não impediria o 0 Kelvin na teoria? Não sei, gente. Não sei dizer. Eu não cheguei a olhar sobre o princípio da incerteza, tá? Mas posso dar uma olhada depois e voltar com uma resposta. O que eu queria que vocês pudessem dar uma olhada é essa questão de por que a gente tem que fazer... Por que é tão importante a gente não esquecer que é em Kelvin essa temperatura aqui, tá? É bem comum, assim, a gente... tá em Celsius ali, às vezes tem uma pegadinha, né? Tal, é um valor que é tendencioso a gente colocar ali direto na fórmula e só sair fazendo conta, mas tomem cuidado, tá? Então, eu espero que com essa explicação aqui a gente possa entender um pouco melhor, né? Eu não sei dizer, eu não entrei tão a fundo assim nessas questões do princípio da incerteza, né? Eu acho que também parte para um pouco do lado físico da coisa, mas é legal, vou dar uma olhada nisso depois, eu vou voltar com uma resposta, tá? E outra coisa, tá? Que eu coloquei aqui. Esse ponto de encontro aqui, ó, seria o nosso ponto, 273 Kelvin, seria exatamente o nosso ponto onde isso aqui seria 0 graus, desculpa, que a temperatura em graus Celsius seria igual a 0, tá? Esse valor que tá aqui. E, de novo, a partir dessas 3 leis, né, que foram obtidas empiricamente, ou seja, através de experimentos, foram relacionadas a pressão, volume e a temperatura em uma única expressão, uma única equação, que é essa aqui, bem conhecida por bastante gente, que também foi importante para outras descobertas, como a gente vai ver no próximo slide. Bom, daquela equação que a gente tinha ali, ó, que a gente definiu ali no slide anterior, a gente pode concluir algumas coisas. Primeiro, isso aqui, essa relação vai ser sempre igual a alguma constante, tá? Porque
se a pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final vezes volume final e temperatura final, a gente tem que isso aqui sempre vai nos dar uma constante. No caso, esse K maiúsculo. E, pela equação de Clapeyron, a gente sabe que K, isso aqui é definido que K é igual a um número de mols, tá? Quantidade de mols aqui, vezes R, que é a nossa constante dos gases. Beleza? Então, se a gente fizer uma manipulação disso aqui, a gente também vai encontrar e vai chegar em uma outra equação que é bem conhecida pela gente. Agora, generalizando um pouco, a gente não está comparando pressão inicial, nem volume inicial, ou o contrário, né? Final. A gente pode manipular isso aqui algebricamente e chegar numa outra expressão, que seria a equação de Clapeyron, que é a multiplicação de pressão, volume, resultando em número de mol, constante dos gases e a temperatura. De novo, em Kelvin. Tá? Não esqueçam disso. Aqui, para quem quiser, também de novo, esse slide vai estar disponível para vocês, vocês vão poder olhar com calma tudo. Uma pena só que não deu para... Eu acabei não colocando as transições, aí a gente ia olhando passo a passo, assim, mas tudo bem. Eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem olhar com mais calma também, não tem problema. Aqui são as variáveis de cada termo, também vale para as equações anteriores que a gente olhou. E essa aqui também é importante, tá? Que é a conversão da temperatura em Kelvin. Né? Por exemplo, se tu estiver em graus Celsius e quer converter para Kelvin. Daí, essa aqui seria a expressão que tu usa. E os valores de R, que aí eles são bem importantes, tá? Às vezes a gente ignora eles. Olhar as unidades dele é importante, como a gente viu em análise dimensional ali. Olhar as unidades, olhando a partir delas, a gente pode até descrever algumas equações, por exemplo, essa aqui teria como, sabe? Então, ela tem dois valores que são os mais usuais, assim. Seria esse de 0,082, bem, eu acredito que bem dominado aí pela maioria de vocês. E esse aqui em milímetros de mercúrio, que é 62,3. A gente teve um pequeno problema aqui. Esse problema seria para passar para vocês, mas como a formatação não ficou do jeito que eu queria, acabou que não deu certo. Já estou com uma parte da resolução aí. Mas eu acho que eu vou dar assim, ó. Tá, tem a parte inicial do problema, infelizmente eu acabei já entregando de bandeja para vocês. Mas eu vou deixar aí uns 2 minutos. Já tem aí metade da resolução. E deixar uns 2 minutos para vocês tentarem e voltar com a resposta, tá? Vou contar aqui no relógio de agora. Podem dar uma lida, ver com calma. E daí eu pergunto para vocês de novo. Estão conseguindo? Saindo algo aí? Pessoal falando alguma coisa no chat, Laura? Não, o chat tá vazio por enquanto. Acho que o pessoal tá pensando. Só tá dando uma pensada, né? Só uma coisa, tá, gente? Esse N aqui são coeficientes inteiros, tá? Fica como dica também.
Alguém com alguma resposta já? C2H2? Acho que não. Mais alguma? Bom, vamos lá. Esse exercício, ele é um pouquinho diferente, assim, do habitual. Geralmente é uma questão, assim, de tu tem a pressão, volume, número de mols, e aí tu, sei lá, quer calcular a temperatura, né? Então, quis trazer uma questão um pouquinho diferente para abordar também algumas coisas que a gente discutiu antes, tá? Primeiro, essa temperatura aqui, gente, tá certo? Não. Exatamente. Vocês vão perceber que em alguns casos, assim, ó, por exemplo, 273 é bem. Às vezes é uma pegadinha mesmo, sabe? É pra, tipo, pensar logo de cara, é 273 Kelvin, assim, e aí acaba confundindo, a pessoa acaba esquecendo. Mas na verdade isso aqui tem que ser convertido, como a gente viu aqui na própria resolução. De onde a gente parte? A gente parte da nossa equação de Clapeyron aqui e substitui os valores que a gente tem. No caso, 6 atm está aqui, vezes, né, que é multiplicando o nosso volume de 15 litros, que está aqui. E isso tudo é igual ao número de mols vezes a nossa constante dos gases, que foi dado aqui, ó, dado do nosso problema, e multiplicado pela pela nosso valor em Celsius mais 273, né? Que seria exatamente a nossa fórmula que está no slide anterior ali para converter para Kelvin. Manipulando isso aqui, a gente pode anular alguns termos, por exemplo, esse aqui, o ATM, o litro, porque tem aqui, né, também, o Kelvin, e vai sobrar só o mol para a gente, que teria que ser, né? Porque a gente tem o número de mol aqui que a gente quer descobrir. Bom, manipulando isso aqui, a gente vai ter que esse lado da nossa expressão é 90 mol, e o que está aqui seria um N vezes 44,77. De novo, a gente só dividiu aqui, manipulou algebricamente, e vai chegar nesse valor aqui, ó. N é igual a 2,01 mol, tá? E agora, ok, a gente fez essa etapa, você já estava aqui para vocês, assim, mas vocês têm alguma ideia, assim, do que poderia ser feito agora? A gente descobriu o número de mol e a gente, pelo enunciado do problema, a gente quer descobrir qual que é esse hidrocarboneto, né? Alguém teve, quem chegou em C2H alguma H4? Como é que tu chegou? Teria que ser outro, né? Não lembro se foi exatamente isso, mas o que tu fez? O que vocês fariam ali? O que vocês acham que pode ser feito? Se alguém quiser Ver ligar. a massa? Oi? Ver a massa? Tá. Mais Escreveu alguma? outra pessoa aqui chegou em C7H12. Olha aí. Legal. Vamos dar uma olhada, então. Aí precisa ver quando é 1 mol. Vamos dar uma olhada. De novo, Dividindo por quanto? deveria ser em etapas, mas a gente vai passar igual aqui, tá? Oi.
Boa, boa, é isso aí. Exatamente, a nossa resposta final seria esse 6,96, né? Mas a gente quer números inteiros, porque o nosso N representa números inteiros, e o mais próximo disso seria o C7, né? O 7, que vai ser a nossa resposta final. Mas tá, vamos passar por lá, vamos voltar para o começo para a gente entender o que a gente fez. A gente tem essa expressão que é definida para saber o número de mols de alguma substância. E a gente descobriu no slide anterior ali que é 2,1, né? N igual a 2,01. Então, se a gente substituir esses valores aqui, ó, a massa também veio do enunciado. Tá aqui, ó. 192 gramas de um hidrocarboneto. Então, a gente só substituiu esses valores que estão aqui. E, bom, a gente foi fazendo algumas análises aí para descobrir algo. A gente descobriu a massa molar, né, dessa substância, que vai nos dar 95,51 gramas por mol. Daí, o que a gente tem que olhar? Quando a gente tem uma fórmula genérica, assim como essa aqui, a gente pode montar tipo uma equação, como se a gente fosse somar, como se a gente fosse fazer normalmente aqui a soma dos termos, né? Por exemplo, se fosse C2H4 aqui, a gente somaria 2 vezes 12 do carbono, mais 4 vezes do hidrogênio, né? 4 vezes 1 grama, né, no caso. Então, a gente fez exatamente a mesma coisa, como se a gente fosse somar essa massa molecular aqui de algum composto X, só que para a nossa expressão aqui. E a gente chegou nisso aqui. No caso, N vezes 12, por que 12? Também foi dado ali no nosso enunciado, a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Então, é esse 12 aqui, mais 2N menos 2 vezes 1, que é esse aqui, ó, esse 1 aqui, ó, massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol. E isso aqui tem que nos dar a massa molecular do que a gente quer saber, da nossa substância, né? No caso, isso aqui veio daqui, tá bem? Bom, daí em diante, é uma manipulação algébrica dessa conta aqui. A gente tem que 12N mais 2 menos 2 é igual a 95,51. Ou seja, 14N é igual a 97,51, que nos dá aproximadamente, nos dá 6,96, que nos dá aproximadamente 7. Tá? E aí a gente só pegou e substituiu ali, ó, C7, H 2 vezes 7, que dá 14, menos 2, que é C7H12. Tá bem? Então, era isso. Uma pena que não deu para fazer por etapas. Eu queria muito que tivesse sido por etapas esse problema para a gente começasse do zero e fosse analisando assim. Mas tudo bem. E, bom, era isso. Esse é meu contato para quem quiser mandar e-mail, alguma coisa, para quem tiver alguma dúvida. Agora também, se ficou alguma questão, se quiserem que volte alguma coisa, se ficou alguma dúvida, eu vou estar disponível agora também antes do Jonathan começar a apresentação dele sobre estequiometria. Peraí, deixa eu parar a apresentação aqui. Acho que agora tá tudo certo. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida que ficou? Acho que não. Jonathan tá aí também já para a próxima. Dá uns minutinhos para eles, né? Tranquilo. Boa tarde, pessoal. E aí? E aí, Jonathan? 5 minutos de intervalo. Tranquilo, tranquilo.